máquina se perderiam, tá? Ou seja, quando acaba a bateria, você percebe logo, porque quando você liga o computador aparece uma tela azul. Essa tela azul pedindo alguma orientação, como, por exemplo, qual HD que você está utilizando, qual teclado, né? Na maioria dos casos, você determina lá uma configuração default, né, padrão, e continua usando o computador, né? Mas acaba sendo um empecilho, né? Porque toda vez que você ligar o computador, você vai ter que configurar a sua máquina, né? Ou seja, é melhor trocar a bateria, né? Uma operação bem simples de ser feita e convém, né? É importante ser feita, tá? Bom, memória ROM, placa de vídeo, né? São as placas de expansão, tá? Repara que essa placa de expansão aqui, ela já possui até um cooler em cima dela, né? O cooler, pessoal, ele é um equipamento de resfriamento, né? Você tem uma ventoinha e por baixo o que a gente chama de dissipador, né? Os dissipadores, né, eles são componentes que fazem com que o ar circule melhor, e por ser uma placa de metal, tá vendo? O dissipador é uma plaquinha de metal, né? Por ser uma placa de metal, ele auxilia também no resfriamento, né? É igual uma mesa de metal, né? Você põe a mão, ela está gelada, né? Mesmo se o dia está quente, né? Ele é um isolante térmico, né? E a ideia de usar as placas de expansão é ter um melhor proveito da sua placa-mãe, dos seus periféricos, né? Por exemplo, você tem um monitor que você quer ter uma resolução melhor, ou você tem um jogo que você quer ter uma resolução melhor da tela, né? É interessante a placa de vídeo para isso, né? Não só a placa de vídeo, né? Existem outros modelos de placa, outros tipos de placa, mas basicamente sempre que você quer ter um recurso melhor daquele periférico, você tem uma placa de expansão para aquilo ali, né? Você tem um correspondente para aquilo, tá? Então a placa de vídeo ela auxilia muito nesse sentido. Placa de áudio, por exemplo, né? Placa de áudio, para quem gosta de trabalhar com sons, né? Ela é muito interessante. Vamos supor que você queira ligar aquele equipamento doméstico no seu computador, né? Aquele equipamento de áudio doméstico, né? O seu aparelho de CD, aquele 3 em 1, né? Como que você faz para ligar aquele conector do equipamento de som no seu computador? Você vai ter que adquirir uma placa de áudio, né? Já não é tão comum, né? Mas existe, né? Você quer ter um som melhor mesmo. Você quer usar o seu computador, por exemplo, em festas, para DJ, para ligar aqueles equipamentos poderosos de som no seu computador, né? Você vai precisar de uma placa de áudio, né? Olha só os conectores que eventualmente você pode ligar no seu computador, né? Por exemplo, isso é muito comum, né? O RCA, né? São conectores que você vai utilizar para ligar equipamento de áudio no seu computador, né? Para quem curte é um negócio a mais, né? E também é uma placa de expansão, né? Outra placa muito comum, né, de ser utilizada, aqui não aparece, né? Aqui a placa de rede, né? A placa de rede para você ligar uma máquina na outra, né? Lembrando, gente, que essas placas que eu estou explicando são placas de expansão off-board, né? Essas placas, normalmente elas não vêm com o computador, né? Com o computador ela vem sempre uma placa on-board. On-board é aquelas placas que já estão embutidas na própria placa-mãe, na própria motherboard, né? Não é o caso, por exemplo, dessa placa aqui, a placa de rede, né? É uma placa a mais que você pode instalar no seu computador, né? Só que hoje em dia já é comum essa placa já vir on-board, ela já vir instalada na própria placa-mãe, né? Mas muitas vezes você precisa ter um recurso melhor de rede, aí você pode usar uma placa off-board também, né? Olha aí, né? Basicamente conectar a placa na sua placa-mãe e ligar um computador no outro, né? Ao longo do curso, vocês vão ter uma matéria chamada redes. Vocês vão aprender a montar uma rede, né? Aqui você vai aprender a instalar a placa, né? Agora, na disciplina de redes, você vai aprender a pôr essa placa para funcionar, tudo bem?
Então é interessante ficar atento aí à instalação da placa em si, né? Outro exemplo de placa um pouco mais antiga, né? Mas também muito utilizada, a placa de fax modem, né? A placa de fax modem, ela permite você ligar o telefone, né, no computador. Antigamente era essa forma que se usava a internet. Em alguns casos, hoje em dia, isso ainda existe, né? Um sistema que permite transmitir informação do telefone para o computador, tá? Agora, para ligar essas placas, né, para você pôr essas placas de expansão para funcionar, né, por exemplo, uma placa que eu não mostrei aqui, mas é uma placa muito utilizada também, a placa de TV, né? Isso está virando um hábito, né? Todo mundo quer assistir televisão pelo computador. Para isso, você vai precisar da placa de TV. É fácil você memorizar isso aí, gente. Sempre que você tiver um periférico, um componente que você precisa instalar no seu computador, né, mas esse componente não tem uma porta necessária para você ligar esse componente, é porque está faltando a placa. Vamos supor, você vai querer ligar, né, assistir, por exemplo, um programa de televisão no computador. Então você vai querer ligar ou a parabólica, ou a sua televisão a cabo, né, ou uma antena interna no seu computador. Você vai achar ali o conector para isso? Não, né? Para você achar esse conector na porta traseira da sua CPU, né, você vai ter que antes instalar uma placa de TV, né? Na placa que você vai adquirir lá o conector para poder, enfim, ligar lá uma antena no seu computador e assistir televisão no seu computador, né? Agora, para ligar essa placa, né, essa placa de expansão no seu computador, bom, todas as placas são ligadas na sua placa-mãe, né? Veja só, por exemplo, aqui, né, nós temos uma placa-mãe, tá, em destaque uma área dela, com os slots, né? Cada um desses aqui é um slot. E cada slot, né, tem uma diferenciação, né? Por exemplo, slot PCI, né? Olha lá, PCI X16, tá vendo? PCI X1, alguns modelos, né, ó, X4, X8, tá? O que diferencia, né, de um slot para outro? A velocidade, tá? Por exemplo, PCI é um tipo de slot mais tradicional, né? O slot PCI você vai encontrar a maioria das placas mais antigas, né? Atualmente as placas elas têm saído com esse tipo de slot, PCI X16, tá vendo? Essa já é um tipo de PCI mais veloz, né? Ou seja, qual que é o da sua placa-mãe? Não sei, você tem que ver, né? A única forma de você saber qual que é o slot da sua placa-mãe, né, é através do manual da placa, né? E de novo você vai precisar identificar no manual, né, qual que é o tipo de slot que você pode instalar uma placa de expansão no seu computador, né? Por exemplo, aquela placa de áudio que eu mostrei, ou a própria placa de TV, ou a própria placa de vídeo, né? Você quer ligar ela aqui, né? Você quer espetar, né, essa placa aqui, você vai precisar saber o que você tem no seu computador em termos de slot para poder espetar a placa correta, tá? Você não vai conseguir, esses slots são totalmente incompatíveis, né? Por exemplo, vamos supor que você tenha comprado uma placa de TV PCI X16, só que você não tem esse slot no seu computador. Você perdeu a placa, você vai ter que voltar na loja e trocar essa placa por um slot que você tenha no seu computador, né? Ou PCI, ou PCI X1, ou X4, ou X8, tá ok? Esse fator de multiplicação, né, é um fator que aumenta a frequência da placa, né? Por isso que aquela placa que eu mostrei anteriormente tinha um cooler. Quanto maior a frequência da placa ou do processador, maior a intensidade com que ele vai mexer com os transistores, né? Maior a intensidade com que ele vai ligar e desligar, maior o número de oscilações. Consequentemente, maior capacidade aí de esquentar também, né? A placa de expansão, quanto mais poderosa ela é, mais ela esquenta. Por isso que o sistema de resfriamento é tão importante, tá? Então veja só, outros tipos de slot, né? PCI e ISA. ISA já é um tipo de slot muito mais antigo, mas na verdade a gente tem que saber que existe.
saber que é um tipo de placa que vai aqui, né? E ficar preparado aí para encarar se surgir pela frente a necessidade de instalar uma placa desse tipo. A forma, né, o modo operando aí de